Graças a Deus. Eu também saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de justificar aqui a ausência da missionária. Nós resolvemos pintar as paredes lá de casa. E quando vai pintar as paredes de casa, bagunça a casa toda, né? E ela ficou imaginando vir ou ficar para arrumar algumas coisas. Então, eu fico bem ficar em casa para arrumar as coisas, porque chegar de noite mais tarde, aí a gente está mais cansado ainda, né? Aí ela ficou lá organizando. Mas eu queria também louvar a Deus pela vida da cantora Tinayane e a Tayane, né? Que Deus continue abençoando essas mulheres de Deus. Todas duas é cantora, né? Eu pensei que era só essa aqui, mas essa dali também passou no teste, né? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesta noite? Em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12. Eu queria que os irmãos lessem comigo. Eu vou ler um versículo, os irmãos vão ler o seguinte, e vamos até o versículo de número 17. Estamos fazendo o estudo das cartas às 7 igrejas de Apocalipse, e hoje estamos na terceira carta, que é a igreja de Pérgamo. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos leem o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Portanto, arrepende-te, e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar, ficar à vontade. Meus amados, hoje, nós na segunda-feira tivemos aqui o casamento do irmão Francisco e a irmã Elzimar, e a gente deixou assim um pouco bagunçado a igreja, e a gente não teve tempo de vir aqui, e nem também fomos avisados que a igreja estava um pouco desarrumada. E eu queria que os irmãos de cada direção de culto, ou se não puder vir aqui, me avisar, para que eu possa dar um jeito de vir, para organizar aqui a igreja, tá bom? Os irmãos, talvez os irmãos não possam estar vindo aqui, chegam tarde, aí avisa o pastor, que o pastor dá um jeito de organizar, tá bom? Então, cada irmão que for dirigir um culto, eles já se programem para nos ajudar. Porque até agora eu acho que não há necessidade de nós botarmos ninguém aqui para pagar. Logo nós não temos salário. Então nós temos que ajudar uns aos outros. Amém? Não, está certo. Não é uma reclamação, é apenas só uma comunicação, para que nós podemos se comunicar, tá bom? Glória a Deus. Amados e queridos irmãos da congregação Fonte de Poder, nós estamos estudando aqui 3 cartas, a terceira carta do livro de Apocalipse, né, das igrejas que são mencionadas no livro de Apocalipse. Nós já estudamos a carta à igreja de Éfeso,
Estudamos também a carta à igreja de Esmina e também estudamos a carta, e agora vamos estudar a carta à igreja de Pérgamo. A palavra Pérgamo significa fortaleza, ou casado, ou alto, ou lugar alto. E a cidade de Pérgamo era uma cidade que fazia parte da Ásia Menor, também uma cidade onde havia muita idolatria. Naquela época, a época bíblica, a história bíblica diz que os apóstolos foram levantados em alguns momentos da vida para pregar a palavra de Jesus em alguns lugares que eram idólatras. Eu não lembro quando o apóstolo Paulo chegou ali em Atenas, ali na Grécia, e ele viu um monumento que estava escrito ao Deus desconhecido. Ele chega ali naquele local da Grécia e ele vê muitos monumentos levantados para deuses. Ele vê muitas estátuas, muitos monumentos, muitas imagens, muitos deuses eram ali na Grécia. E ele começa a pregar sobre Jesus no meio do povo, e aquelas pessoas, moradores daquele local, eles não estavam compreendendo, irmã Iris, o que o apóstolo Paulo estava pregando. Eles não estavam compreendendo porque o apóstolo Paulo estava falando de um Deus que ele não conheciam. E logo o apóstolo Paulo foi questionado por eles: que Deus é esse que tu prega? Como é o nome dele? E ele falou: eu vejo que vocês têm muitos monumentos, muitos deuses, muitos estátuas, monumentos representando os seus deuses, mas eu quero pregar para vocês sobre este Deus que vocês não conhecem. Aí ele aponta para a esfinge, o monumento que está ali na pedra, escrito ao Deus desconhecido, e ele prega lá o evangelho. E desta forma, esse Deus desconhecido, para os gregos da época, se fez conhecido. Mas as províncias romanas que eram espalhadas por toda a Ásia Menor, e sempre nela você ia encontrar monumentos devotados para um Deus. Pérgamo era uma cidade idólatra. Pérgamo também estava ali, nela, a igreja de Jesus Cristo, fundada pelo apóstolo João, pelo apóstolo Paulo, pelos discípulos de Jesus. E em Pérgamo, agora, se encontra uma situação em que o próprio Deus fala para João que ele tem que dar o seu recado. Ele tem que falar para a igreja de Pérgamo as situações que estavam incomodando o Espírito de Deus. E de repente, ele chama João e diz: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Ao líder da igreja em Pérgamo, escreve. Tem umas coisas para mencionar para eles. E nós vemos que as cartas a qual nós estudamos, sempre Jesus vai se apresentar com um nome diferente. Lá na carta, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1, ele vai se apresentar como aquele que tem as 7 estrelas. No versículo 8, ele vai se apresentar que ele é o primeiro e o último. No versículo 12, a qual nós lemos, ele vai se apresentar que ele tem a espada afiada de 2 gumes. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos fazer essa leitura. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Jesus está dizendo aqui que ele tem a espada afiada de 2 gumes. Vamos ver o que é essa espada. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A espada que Jesus menciona aqui é a sua palavra. A espada que Jesus menciona aqui é a sua palavra. É Ele mesmo, porque Jesus é a própria palavra. Mas Jesus, ele fala para esta igreja que ele vai fazer a separação. Um facão, irmão Gabriel, ele só tem um lado que corta, um facão. Quem gosta de usar o facão é o nordestino, né? Tem a mania dos pais, o meu facão que está guardado, né?
Mas a espada, ela é afiada dos dois lados. Ela corta tanto para a direita como para a esquerda. A espada que Jesus está falando aqui é a palavra que vai separar os bodes das ovelhas. A espada, ela separa o que é ruim do que é bom. Então nós vimos aqui que Jesus ele está se representando como uma espada de dois gumes, como é a própria palavra. Jesus é a palavra. No versículo de número 13, ele diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que a conserva o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmão, sabe por que Jesus está dizendo que aqui é onde Satanás habita? Porque a história da igreja de Pérgamo, ela traz algumas situações de templos construídos a deuses. Lá tinha o templo construído para a deusa Atena. Lá tinha o templo construído para o deus Asclépio. Lá tinha templo construído para os deuses dos deuses do grego, que é os Zeus. Zeus era considerado os deuses dos deuses. Olha só a situação. Zeus era considerado o deus dos deuses, ou seja, Zeus era a tipificação de Satanás. Por isso que Jesus menciona aqui que lá habita o trono de Satanás. E lá também tinha um dizerzinho que ele dizia que a morte não tinha valor, não tinha autoridade lá. Por quê, pastor? Por quê? Porque nós temos um deus aqui que eu citei, Asclépio, que ele era o deus da medicina. E dentro da cidade de Pérgamo tinha um templo muito grande que representava esse deus, que era o deus da medicina. E esse deus, ele era simbolizado por uma serpente. Se você observar, irmãos, até os dias de hoje, a medicina, ela tem essa simbologia no colete dos médicos, uma serpentezinha indo uma para a outra. Isso vem lá da época da igreja de Cristo, lá da época de Roma, que a medicina, o deus Asclépio, ele era o deus que era representado por uma serpente. E no seu templo, o que acontecia? Alguém estava doente, e essa pessoa era levada para o templo de Asclépio, e ela era colocada para passar a noite dentro desse templo. E lá tinha muita serpente que andava dentro daquela igreja, daquele templo. E essa serpente, na noite, se a serpente passasse por cima das pessoas, irmã Tayane, essa pessoa era agraciada pelo seu Deus, a pessoa era curada. Por que a morte não reinava lá? Por que ele dizia que a morte não tinha poder sobre esse templo de Asclépio? Porque quando chegava a pessoa, digamos assim, nos últimos, debilitada para morrer, já chegando no seu final, eles diziam que não queriam essa pessoa dentro do templo. Que eles olhavam para aquela pessoa, já que eles têm Deus, olha só a situação, eles diziam que a morte não reinava naquele templo. Então eles não deixavam a pessoa já debilitada para morrer, para entrar lá, porque a pessoa poderia morrer dentro daquele templo, e ele dizia que lá não tinha vez para a morte. A crença deles era que eles poderiam curar as pessoas, porém, na hora que chegava uma pessoa nos últimos momentos da vida, vegetando, eles não deixavam entrar. Só que aqui, era esse templo de Asclépio, era um templo que não agradava a Deus. A igreja de Pérgamo estava lá, falando de Jesus, pregando Jesus, falando do amor de Deus, porém, algumas situações aconteciam que até os próprios crentes corriam para lá, para o templo, quando estavam doentes. Olha só. Aí Jesus, ele não se agradou dessa situação. E nós vemos que na carta a Pérgamo, nós encontramos o versículo 14, diz assim, ó: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaca a armar cilada diante dos filhos de Israel para comer coisa sacrificada aos ídolos. Imagine só, você saber que tal coisa é sacrificada a ídolo, e você comer, sem pelo menos agraciar aquela comida, pelo menos orar. Só o que tem hoje, não só em comida, mas no meio que nós vivemos, no dia de hoje, no mundo que vivemos, coisa sacrificada a Deus, a ídolos. Tem gente para ter sucesso na vida, Deus, faz até pacto com o diabo.
para vender algum produto, alguma coisa, ele faz pacto com o diabo, para que aquilo que ele inventou tenha sucesso. Mas nesta igreja, Deus também se agradou do seu pastor. Mas só que os sacerdotes desses templos pagãos, de deuses lá de Pérgamo, não se agradaram dele, que ele está mencionado aqui no versículo 13, se eu não me engano, é Antipas. Antipas era o pastor daquela igreja. Irmãos, os pastores de antigamente, os líderes de antigamente da igreja primitiva, ali eram crentes. Esse Antipas aqui, ele foi levado à força para negar Jesus. E ele foi levado para negar ou para morrer. Naquele tempo ali, que a igreja se levantou para pregar o evangelho, os irmãos morriam queimado, enforcado, cortado ao meio, e Antipas não foi diferente. Antipas, irmãos Mael, foi levado para negar Jesus, ele não negou. Aí eles, sabe o que fizeram? Nenhum daqueles templos tinha um local de sacrifício, que tinha no meio daquele templo um touro de bronze. E o detalhe, aquele touro de bronze, ele era oco por dentro, de uma maneira que tinha na sua boca, na sua cabeça, um furo, para que você ouvisse alguma pessoa que era amarrado dentro do touro e era queimado na fogueira. Eles pegavam as pessoas e colocavam dentro do touro, tocava fogo e a pessoa uivava, gritava de dor, e ele dizia que é o touro que estava fugindo. Eles pegaram Antipas e fizeram isso. Pegaram Antipas e Manteiane e colocaram dentro desse touro, para que ele morresse ali queimado. Sabe o que aconteceu? O homem era crente. Eles se assustaram, porque em vez de eles ouvirem o grito de agonia daquele homem, eles começaram a ouvir o homem orar e cantar. O homem orava e cantava a Deus e não sentia dor. Morreu dentro do touro queimado, mas não negou a Jesus. Ele não negou. Se houver um decreto, irmãos, para perseguir os crentes no Brasil, que em alguns países já persegue, aí você vai ver quem é crente e quem não é. Aí você vai ver quem é crente e quem não é. Na primeira lapada, o cabelo não quero mais não, né? Não, eu estava só brincando de crente. Pega esse pastor aí e dá um ataque nele para ver se ele vai negar Jesus agora. Apanhar é ruim, irmão. Sofrer é ruim. Ninguém gosta de sofrer. Na hora do sofrimento, Sivaldo, aí o cabo sabe se ele é ou se ele não é. Mas essa igreja aqui, ela está sendo cobrada por Jesus. Jesus, ele se agrada de algumas coisas, ele se agradou de Antipas, porque Antipas era um pastor fiel e um temente a Deus, e não negou a sua fé. Mas ele no versículo 14, ele diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustenta a doutrina de Balaão. Balaão, ele, todo o tempo ele fez de uma maneira, essa história está lá em Juízes, você vai ver, todo o tempo ele fez uma maneira de blasfemar contra o povo, fazer com que o povo andasse no caminho errado. Todo o tempo. A pior coisa é ter um líder que faz você andar no caminho errado. Pior coisa. A pior coisa é você saber que a pessoa está te levando para o caminho errado e você não larga a sua doutrina, não larga o seu ensino. Irmãos, quando o ensino ele começa a distorcer aquilo que Jesus quer passar para nós, larga esse caminho não está certo. Não está certo. E nós vemos aqui que Jesus ele cobra da igreja que eles estão aceitando a doutrina de Balaão, assim como estão aceitando a doutrina dos nicolaítas, irmão Francisco. Aqui é diferente. Se vocês lembram que nós estudamos aqui a igreja de Éfeso, na igreja de Éfeso eles não aceitavam a doutrina dos nicolaítas. Aqui eles já estão aceitando. A igreja de Pérgamo, Jesus está cobrando, larga de aceitar as doutrinas de nicolaítas. O que é isso? Tem que haver santificação. Tem que haver entre nós uma separação das coisas que estão erradas. Das coisas erradas.
Porque a igreja de Jesus, ela tem todo o tempo que está buscando a santificação. Pastor, eu vou virar anjo, bater a asa e sair voando. Não, não é isso, é separar-se do pecado. Não aceitar. Não aceitar tudo. Hoje estamos vivendo uma geração irmaneide que tudo está sendo aceitável. Tudo. Às vezes nós vemos as pessoas cantarem, pregar e não viver. Está assim. Está assim de pessoas que estão dentro da igreja, em cima dos púlpitos, pregando o evangelho, eles não vivem, nem se esforçam. Um dia eu mandei um vídeo para o presbítero Adailton, de um rapaz que disse que era pregador. Sou pregador, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Eu sou pregador, mas eu durmo até meio-dia. Eu sou pregador, mas eu não oro. Eu sou pregador. Que pregador é esse? Mas você sabia que existe de verdade? Aqui dali é uma paródia, mas existe, irmão Sivaldo. Às vezes, irmãos, a gente pensa em fazer as coisas de Deus e a gente tem que vigiar muito. Porque uma coisinha de nada você dá um mau testemunho e as pessoas não querem mais lhe convidar. E é engraçado que esses pregadores são bons de Bíblia para pregar. São bons, mas não tem comportamento. Nós vemos aqui no versículo de número 15, ele diz assim, eu trouxe assim também, tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas, já falei. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A pior coisa que tem é lutar contra Deus. Quem é que vai vencer uma guerra contra Deus, irmãs? Quem vai vencer uma peleja contra Deus? Ninguém vence o Senhor dos Exércitos. Ninguém vence. Imagine só naquela época, quando Moisés chegou lá e disse para o rei Faraó, é para tu liberar o meu povo, para que eu leve ele para eles ir adorar. Aí Faraó começou a pelejar. Não era com Moisés não, começou a pelejar contra o próprio Deus. Aí soltou assim as 10 pragas. E a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas na última praga morreu os primogênitos. Todos os primogênitos da terra do Egito morreram. Só que não morreu foram os primogênitos dos hebreus. Porque logo o próprio Deus mandou que eles colocassem no umbrais das suas portas o sangue do cordeiro. Mas a peleja contra Deus é a pior que tem. Homem nenhum consegue vencer. E aqui Deus está avisando, e ele ainda diz assim, o que vencer, eu darei um novo nome. Daria uma pedrinha branca. Você sabe por que o escritor fala? Jesus sempre falou a linguagem, Tayane, para que o homem entenda. Jesus sempre falou a linguagem do tempo, da época, para que o homem entendesse. Talvez para nós não vamos entender. Por que, pastor, a pedrinha branca? Porque naquela época tinha as competições, que os vencedores, Adailton, eles, quando venciam uma corrida, eles pegavam uma pedrinha branca, quando venciam um salto, eles pegavam uma pedrinha branca, para que aquela pedrinha branca, eles entrassem lá na cerimônia de premiação. E quando Jesus ele menciona pedrinha branca, ele está falando a linguagem para que os de Pérgamo entendessem. Mas quando chegasse a premiação é o quê? Chegar no céu e receber um novo nome. E eu quero isso na minha vida. Meu nome vai mudar, de Clodomir para outro nome, mais bonito. Vai mudar. Imagine só. Nome enrolado vai mudar. Quem tem um nome enrolado, Ismael? Ismael não vai mudar não, já tem um nome de crente. E ele disse que vai dar um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Irmãos, é um nome que não tem aqui na terra. Será que nome é esse, Valdo? É um nome muito lindo que você vai receber, mas para isso é necessário que você vença as tentações deste mundo. As tentações deste mundo, elas vêm de várias maneiras para nós, através de muitas coisas concernentes à nossa vida. Às vezes até uma fofoquinha nos atrapalha receber nosso nome. Nós temos que pedir perdão para Deus todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora, Sivaldo. Pastor, e como é isso? É porque nós pecamos toda hora. Se zangar com alguém e não cuidar e deixar descer para o coração, já era. Irmãos, é uma tristeza. Irmãos, sinceramente, eu, pastor Clodomir, eu sou triste
com crente que ele não perdoa o seu irmão. Eu sou triste. Crente que tem mágoa. Crente que fica inimigo do outro. Porque crente não é para ser inimigo um dos outros, não, irmã Tayane. Crente não. Você não foi transformado? Não foi o sangue de Cristo que derramou sobre você para lhe perdoar seus pecados? Eu posso não ir com a cara do irmão, mas você tem que amar ele. Tem que amar ele. Sabe como é a maior forma de você mostrar para aquela pessoa que está agora com você? Trate ele bem. Se ele precisar de você, você ajude. E eu vou falar a verdade. Pastor, ele arruma muito amor entre os irmãos, mas também o pastor, ele arruma inimigos sem saber. Não estou falando do pastor Bruno, não, estou falando do pastor no modo geral. Muita amizade, mas ele tem muito inimigo, sem ele saber. Tem gente que é inimigo dele que ele nem sabe. Não podemos ser inimigos do nosso líder espiritual. O líder espiritual só quer ajudar. Como Antipas fez aqui. Por mais que eles apertassem Antipas, ele segurou a doutrina de Cristo. E assim é o que Deus quer na vida de cada um de nós. Vocês sabiam que essas igrejas, até hoje o local dessas igrejas existe? O local. Tem lugar que está só os destroços, não tem mais cidade. Por exemplo, a igreja de Tiatira, que a gente estudou, de Esmina, que a gente estudou semana passada. A cidade de Esmina existe na Turquia, que mudaram o nome, é Esmi. É a cidade. E essa cidade, hoje, de Pérgamo, ela é a cidade. E através desta igreja aqui, irmãos, que estava infiltrada dentro da idolatria, dentro no meio dos deuses, o evangelho foi sendo suprimido. O evangelho foi sendo destruído pela idolatria. Os irmãos foram se desgastando e esta igreja foi destruída. Por quê? Porque eles continuaram aceitando a doutrina dos nicolaítas. Se uma igreja começa a aceitar tudo, irmã Iris, tudo, ela vai perdendo o foco, ela vai perdendo a sua essência. E quando você se espanta, ela está acabada, ela se acaba. Né, Ismael? Ela se acaba. Porque ela aceitou tudo dentro dela. E hoje, irmãos, está tão difícil manter uma igreja para ela não aceitar tudo. Tão difícil. Porque vê muitos manjares sendo oferecidos. Muitos. E a vigilância, ela tem que ser, irmã Tayane, é do pastor. E dos líderes da igreja. Tem que ter vigilância. Porque senão, quando você se espanta, você está aceitando tudo. Tudo dentro da igreja. E não é para isso, você tem que aceitar as coisas que vão glorificar o nome de Jesus. E às vezes, irmãos, a gente luta todo dia, toda hora ensina a igreja a caminhar nos caminhos de Cristo. E às vezes as pessoas pensam que é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, né, irmã André? Não é de qualquer jeito. Servir a Cristo, irmã Tayane, não é de qualquer jeito. Servir a Cristo, irmãos, é diferente do mundo. Nós temos que parar com esse modismo de pegar as coisas do mundo e tentar colocar dentro da igreja para amontoar pessoas, amontoar gente. Ah, pastor, eu estou fazendo isso porque eu quero que a igreja fique cheia. O que adianta encher a igreja com as coisas que estão lá no mundo botadas dentro da igreja? Nunca foi assim, irmãos. Nunca foi. A mensagem foi sempre o amor de Cristo, o seu amor e o seu perdão. A mensagem foi sempre a renúncia das coisas do mundo. E às vezes nós estamos enchendo nossos púlpitos de coisas que não é do agrado de Deus. E eu quero nesta noite profetizar na fonte de poder. Aqui não. Aqui nós vamos servir a Deus do jeito que Ele quer. Nós vamos servir a Deus do jeito que Ele quer. Do jeito que o Espírito Santo tocar em você. Para que você sirva a Ele. Aí você vê por aí muitas denominações inchadas. E por que eu falo inchado? Porque é cheio de gente. Cheio de gente. Querendo só bênção material, bênção financeira. O Evangelho não é isso.
O Evangelho não é a troca. O Evangelho não é uma barganha. O Evangelho, ele é mudança de vida, mudança de comportamento. Você sendo comportado como crente aí fora, as pessoas vão dizer, esse ali vai um verdadeiro crente, uma verdadeira crenta, né? São crente. E às vezes, irmãos, nós passamos por um momento que a igreja necessita de foco. A igreja necessita de foco. Focar em Jesus. Você sabia que a palavra pecado significa errar o alvo? Quando você erra o alvo, você está pecando. Quem é o alvo, pastor? O alvo é Jesus. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. É Ele que pode fazer em nós morada. Abra sempre a sua vida para Jesus. Toda vez, irmãos, que você for tomar, eu já encerro aqui, toda vez que você for tomar uma decisão, pergunte para Jesus se é do agrado dele. Pergunte para ele. Você pode perguntar, você pode chegar ao sumo do sacerdote. Você tem livre acesso. Pergunte para ele se é do agrado dele, para que ele possa fazer em você a sua vontade. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Gostaria de deixar mais uma oportunidade para a irmã cantar mais um hino e depois nós vamos orar, encerrando este culto no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a irmã Tayane, Tinayane e Tayane, né? Deus continua abençoando essas mulheres de Deus. O pai dela é pastor, como é o nome do campo lá? Pastor em Moçambique, o campo de Moçambique, pastor presidente lá. E elas congregam com o pastor Arnaldo aqui, na Fonte de Esperança, não é isso? Glória a Deus. Vou convidar aqui, eu queria avisar os irmãos que sexta-feira não vai haver EBD aqui. EBD, porque vai ter o Aviva Bom Jesus, lá na sede. O Aviva Bom Jesus, ele vai só até 10 horas, viu, irmãos? Só até 10 horas, começa às 7 horas, vai até às 10 da noite. Quem vai pregar lá é Dilson Macedo, agora na sexta-feira. A nossa EBD, ela vai voltar já para encerrar no dia 31, no domingo pela manhã. Os irmãos venham em jejum e tragam alguma coisa para nós comer depois do jejum, né? Depois da aula nós vamos encerrar o jejum aqui, aí no banquete aí vamos fazer, né? Aí vocês, as mulheres aí já se combinam aí, o que cada um vai trazer, que Deus vai abençoar, em nome de Jesus. Convidar aqui a irmã Neide, a líder das crianças, para fazer esta oração de encerramento. Convidar a irmã Neide para fazer esta oração, para nós encerrarmos o culto. Amém? A paz do Senhor, igreja. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, nós estamos gratos a Ti, Senhor, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado, meu Pai, por este ensino, meu Pai, desta noite, Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo venha abrir a nossa mente, o nosso coração, meu Pai, para que nós possamos aprender mais de Ti, Senhor. Continua usando o Teu Filho, meu Pai, para ensinar a Tua palavra, meu Pai. No nome de Jesus é o que eu Te peço, eu Te glorifico e Te exalto. Leva-nos em paz para os nossos lares, meu Pai, debaixo da Tua poderosa mão, Senhor. Nos livrando de todo mal e nos dá uma noite, meu Pai, de paz e tranquilidade diante da Tua presença. É o que eu Te peço, Te glorifico, Te exalto e Te agradeço em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, antes de eu encerrar com as bênçãos, eu queria que as irmãs que fossem nos ajudar nas cadeiras, no primeiro mês, agora no mês de abril, desse o nome para a irmã Silvana, para a gente, porque vai ter uma turma que vai pagar no mês de abril e outra turma vai pagar no mês de maio, tá bom? Faça assim com a sua mão. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos. Digam, Deus abençoe os irmãos.